Vamos agora criar o nosso primeiro processo de folha de pagamento. Bem, vocês têm dois lugares a acessar. Ou pode vir aqui nesse menu e vir aqui em processos. Temos abertura, lançamentos, fechamento e consulta. Ou vocês podem vir aqui no nosso menu principal, processos. Aqui também temos abertura, lançamentos e fechamento. O que significa cada um desses aqui? Quando vocês estão querendo fazer a primeira folha de pagamento de um certo mês, vocês vão ter que fazer uma abertura de folha para ele começar o primeiro processo. Vou aqui agora em processos de folha, abertura de folha, e vou pedir folha normal. Quando chegar no período do 13º salário, que é no final do ano, vocês podem ir nesse menu e pedir primeira parcela ou segunda parcela do 13º salário. Vamos pedir abertura de folha, folha normal. Ele está dizendo que a última folha calculada foi o mês de maio de 2013. Falamos que íamos fazer já um processo da folha de maio, mas pode ser que tenha ocorrido algum problema no cálculo por falta de informação e temos que voltar a fazer a reabertura. Então, vamos continuar. Vamos aqui só dar o OK. Aqui você pode pedir qual é a competência, qual é o mês que você deseja fazer o cálculo. No caso, eu vou querer o mês de maio de 2013. E aqui ele já está indicando qual é o período da folha, que é do dia 21 de abril ao dia 20 de maio. E é do tipo mensal. Lembra daquele fator do número de semanas? Está aqui, 4,333. Esse número, como eu falei, é um cálculo já automático, que é uma álgebra muito simples, que são aquelas 52 semanas dividido pelos 12 meses, que vai te dar esse fator aqui. Agora é só clicar no botão iniciar a folha. Ele agora está pegando todos os funcionários não demitidos, quer dizer, os ativos, aposentados, e acabou de calcular a primeira etapa, a etapa do cálculo do salário base. Então, vamos fazer aqui uma simples consulta. Consulta recibo de pagamento, ou também você pode vir aqui. Vou clicar aqui. Aqui você pode ver o salário de cada funcionário, só que no caso é só o salário base. Vamos consultar aquele funcionário que nós criamos aqui no cadastro de funcionários. Vou pesquisar. Posso digitar aqui a palavra Mar. Ele vai pesquisar todas as pessoas que comecem com a palavra Mar. No caso aqui está o nosso funcionário, com o número mecanográfico 9090, e eu vou selecionar. Aqui também ele calculou o salário base dele. Aquelas 40 horas semanais vai lhe dar esse valor aqui mensal. Este é o valor de salário dele. É o quanto que ele vai receber de salário base. Por favor, não confunda salário bruto de salário base. Não confunda isso. Mais tarde vocês vão ver quais são as diferenças. Bem, a próxima etapa, depois da abertura de folha, é caso você tenha lançamentos extras. O que são lançamentos extras? Podem ser adiantamentos, faltas, adiantamentos, abono de alimentação, abono de transportes. São aqueles lançamentos de verbas que não são programados pelo sistema. São aqueles que variam de acordo com o mês. Bem, eu vou colocar aqui agora em lançamentos extras. Por uma simples
organização, seria interessante vocês criarem verbas para grupos de funcionários ou verba para um funcionário de uma forma separada, para que quando vocês forem se organizar, juntarem essas informações à nossa folha de pagamento, você não se perca. Eu agora vou criar dois adiantamentos. Eu vou criar primeiro um ficheiro de movimento. Vou digitar aqui novo. Ele agora está pedindo para que você insira aqui o nome da tabela de movimento. Eu vou colocar uma palavra que tenha tudo a ver com aquilo que nós vamos fazer. Adiantamento. Adiantamento. Vou dar um Enter. E agora eu vou salvar. Ele acabou de criar aqui um ficheiro de movimento chamado adiantamento. E agora, como é que vamos colocar as verbas de adiantamento para certos funcionários? Eu vou clicar aqui e eu vou mandar atualizar. Bem, agora vamos lançar quais são os funcionários que vão ter esses adiantamentos. Eu vou clicar aqui em botão novo. Vou pesquisar o funcionário que eu desejo. Eu vou chamar aquele o Marcos. Esse cara que eu quero. Vou dar um Enter e ele vai chamar automaticamente a função principal dele. Vou dar mais um Enter e agora eu teria que informar qual é a verba que eu vou dar, que no caso é adiantamento. Se você não tiver os códigos já memorizados, você pode o quê? Pesquisar. Vou clicar aqui. Eu quero a verba chamada adiantamento. Adiantamento de salário. Vou selecionar. É o código chamado 452. Vou dar um Enter agora. E eu vou informar qual é o valor de adiantamento. Eu vou informar lá 50 mil kwanzas. Quando eu dou o Enter, ele já calcula a proporção em horas. Vou salvar esta verba. E agora já temos aqui a verba já para ser descontada do funcionário. Vou lançar mais um funcionário novo. Vou pesquisar aqui. Eu vou chamar esse Américo. Selecionei. Vou dar um Enter. E ele já chamou a função principal dele. Vou dar mais um Enter. E se você memorizou o código da função, você pode já digitar diretamente. Senão você pesquisa. Eu vou digitar o código 452, que significa adiantamento. Vou colocar aqui 10 mil kwanzas. Vou dar o Enter. E já está pronto esta verba. Se você quiser também, você pode escolher outra forma de calcular aqui. Você também pode criar lançamentos utilizando as horas e um percentual. Vamos ver lá. Novo. Vou chamar aqui um outro funcionário diferente. O Delfim, no caso. Vou selecionar. Vou dar um Enter. Ele já chamou a função principal. Vou colocar aqui, só por exemplo, o 452, que é o adiantamento. Em vez de colocar o valor diretamente, você pode utilizar tipo, vou descontar 5% deste funcionário. Eu vou digitar aqui, 5. Quando dou o Enter, ele já calculou 5% mais do salário base deste funcionário. Seria isso a ser descontado. Eu vou salvar aqui, só para vocês verem que funciona perfeitamente. Também posso usar a carga horária dele. Novo. Eu vou chamar um outro funcionário. Por exemplo, o Antônio Patrício. Vou dar um Enter. Ele já chamou ali a função principal do Antônio. E eu vou chamar mais uma vez essa mesma verba, como exemplo. Em vez de eu colocar o percentual, ou em vez de colocar o valor diretamente, pode ser que tenham verbas que eu precise colocar horas.
Por exemplo, faltas é um belo exemplo para esse tipo de coisa. Vou colocar aqui 2 horas. Quando eu calculo 2 horas, ele já calculou a proporção em 2 horas. Essa é o valor do salário hora dele, salário base em horas, e 2 horas de trabalho. Pronto, vou salvar. Então, fica bem interessante agora nós trabalharmos com esses tipos de informações. Você pode colocar o percentual, você pode colocar uma carga horária, pode colocar em horas e pode colocar o valor já diretamente aqui. Claro que cada verba já está configurada para que possa apresentar a sua carga, as horas. Pode ser que você não queira que seja exibida no recibo. Pode ser que você pode também configurar as verbas para serem descontos, remunerações, impostos. Então tem várias categorias lá. Bem, vou sair daqui agora. E agora o nosso ficheiro adiantamento já está criado. Eu vou agora imprimir uma relação para você depois arquivar nos seus movimentos. Eu vou selecionar o ficheiro que eu desejo e eu vou clicar no botão imprimir. Ele agora acabou de gerar uma relação com os nomes dos funcionários, os tipos de verbas, a carga horária, mas no caso essa função aqui, esse tipo de verba não é apresentada a carga horária no recibo, e aqui são os valores que vão ser acrescentados nos nossos cálculos. Bem interessante isso. Vocês podem ver também que aqui tem ficheiros que contêm movimentações de faltas. Vou selecionar esse ficheiro de movimento e eu vou mandar atualizar só para ver o que temos lá. Aqui temos 2 funcionários com faltas. Aqui a carga horária dele são 8 horas. Quer dizer, ele deve ter faltado um dia de trabalho, que é equivalente a 8 horas de trabalho. Então ele já calculou. Essa é a verba para faltas e atrasos. E pronto. Qual é o nosso passo agora para calcular a nossa folha? É juntar os movimentos para essa competência. Como é que se faz isso? Selecionando os ficheiros, todos de uma única vez. Eu vou selecionar o adiantamento, vou selecionar isenção, por exemplo. Como é que você faz para poder selecionar múltiplas seleções dessa forma aqui salteada? Você coloca o rato, seleciona com o rato, e aperta a tecla Ctrl, que está no seu teclado. Assim você consegue fazer essas múltiplas seleções e representação. E agora é só clicar no botão juntar ao movimento. Eu vou clicar aqui. Ele agora acabou de acrescentar essas 4 tabelas de movimento para ser anexada à nossa folha de pagamento. Eu vou sair daqui agora e eu vou para a última etapa, a etapa mais simples. É como fosse na abertura, que você pediu abertura de folha, folha normal. Agora é só em fechamento de folha. Ele vai pegar todas as informações que foram feitas na abertura, todas as informações que foram juntadas nos lançamentos extras, e agora ele vai compor o fechamento. Aqui agora, ele está pedindo para que você inicie o cálculo de fechamento do mês de maio. Vamos lá? Vou agora mandar fechar a folha. Ele agora faz um cálculo rápido de todos os funcionários. E agora vamos só consultar a folha para ver o resultado. Vou consultar os recibos de pagamento. Bem, lembra daquele nosso amigo Américo? Olha aqui o adiantamento dele que nós colocamos, 10 mil kwanzas. Vamos ver agora o nosso funcionário Marcos. Vou digitar aqui Marcos. Está aqui o nome que eu quero. E aqui temos o que? O salário base dele. A gratificação de 10% que nós informamos na ficha
do funcionário, ele, no caso, como tem um filho, ele teve direito a abono familiar. Mas lembrando, desde que o funcionário comprove que tenha enteados ou filhos com certidão de nascimento e informe também a tabela de salário família. Aqui o nosso adiantamento. Agora aqui a nossa previdência e o IRT, que é o imposto de renda. Ele já foi naquela nossa tabela e já buscou o valor certinho ali do IRT. Aqui nós temos depois o salário base, o salário bruto. O salário bruto é a junção de todas as remunerações. Aqui é somente o salário base, que não tem nenhum adicional, gratificação, abono, não tem nada. É somente a carga horária dele mensal vezes o salário hora dele. É o salário mais simples. De acordo com o salário base, é que ele fornece as informações da gratificação especial, do abono familiar. Aqui é a base da Previdência e a base do IRT. Algumas vezes vocês vão notar que certas verbas não entram para cálculo de Previdência e nem IRT. Por exemplo, é o abono familiar. O abono familiar ele é isento desses dois descontos. Por isso que a base de IRT é diferente do salário bruto. Aqui é o total de remunerações e aqui o total de descontos. E esse é o salário líquido. É o valor que vai ser depositado na conta bancária do funcionário. Agora que já calculamos, precisamos fazer o quê? Imprimir os relatórios. Então vamos agora para essa última etapa. Vou fechar esta janela e agora vou em Relatórios. Processos de pagamento. Vocês também podem vir aqui nesse menu lateral, pedir relatórios, folha de pagamento. Aqui nós temos recibos de vencimento, relação de depósito bancário, relação de imposto de renda, o IRT, previdência social, relatório resumido, consolidado, e o relatório detalhado. Vamos lá então em relatório consolidado ou resumido. Vou pedir para executar a visualização. Aqui está a nossa folha resumida. E vamos lá. Os nomes dos funcionários. O salário base. Produtividade, se houver. Transporte. Remunerações. Outras, né? O caso entra aqui o salário base, o salário família e a gratificação especial. São qualquer remuneração que não esteja listado em nenhuma dessas três. E aqui o total de remunerações. Aqui, segurança social, a previdência, que é o 3% do total de todos os salários que vão para cálculo de previdência. O IRT, outros descontos, que no caso foram os adiantamentos, total de descontos e o salário líquido. Está aqui, toda a folha já relacionada, pronto para ser despachado e assinado. Agora, vocês podem ter também a folha detalhada, o relatório detalhado. Vou clicar aqui. Bem, vamos ver o que é isso. A folha detalhada é que mostra aqui uma relação por setores. Vou clicar aqui no próximo. Aqui, no caso, são todos os funcionários que pertencem ao departamento de manutenção. Aqui são as verbas que foram informadas para esse funcionário. É como fosse uma amostra de recibo, só que no caso ele mostra detalhe a detalhe de cada funcionário e organizado por setores.
Aqui nós temos os recibos. Cada folha que você vê aqui é um funcionário. O recibo que vai ficar na mão dele e o seu comprovante de pagamento, que é a sua via. Eu vou dar uma aumentada aqui melhor, que eu queria mostrar uma coisa. Aqui o salário líquido já apresenta também em nome por extenso. Aqui é o nome do funcionário. Relação bancária. Ele relaciona uma relação bancária para cada banco. O único que recebe no Banco BIC é o Marcos Aurélio. Se eu clicar no próximo, esses outros já recebem no Banco Sol. Relação do IRT. Está aqui o nome do funcionário. A função dele, que no caso é aquela categoria especializada. O salário de desconto para IRT. O valor da Previdência, que no caso é o 3% em cima desse valor. E aqui o imposto de renda, o IRT, que foi calculado. A Segurança Social. Mais uma vez, o nome do funcionário, a categoria que foi especializada para ele, o salário para descontos para a Previdência, o valor da Previdência, que no caso é 3%, e aqui o número do beneficiário da Previdência Social. Quando você for informar isso à Previdência, essa é a conta dele na Previdência.